pele não faria assim. Mas peraí, bem que pode ser, meu bem. Exatamente, cada um é cada um. Já reparou, todo mundo é único. Não tem ninguém, figurinha repetida. Isso é lindo, essa riqueza, por ser diverso, tanta beleza. Eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também. Já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você. E fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem infeliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra minha gente. É feito assim, eu pra você, você pra minha gente. É assim. Oh, 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 Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa o mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Sabe, essa gente feliz, essa gente influente, que diz que quem não é decente é porque não quis. Tem gente que aplaude gente, que acorda indigente, com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. Gente vestida de agente, descarrega o pente em gente com 2 detergentes no seu camburão. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você, e fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra minha gente. É feito assim, eu pra você, você pra minha gente. É assim. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite para você que está aqui presencialmente com a gente. Muito boa noite para você que está aí online nos assistindo aqui nesse culto. Quero convidar vocês para ficar de pé, se você puder, e vamos louvar juntos ao nosso Senhor. E as palmas, ó.
voz comigo. A Ele todo som, toda voz canta em glória. A Ele todo mundo, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. Canta em glória, canta em glória, canta em glória. Muito bom, pessoal. Como vocês devem ter percebido, nossa banda é predominantemente feminina. Palmas para essa banda maravilhosa. E vamos cantar agora que nós pertencemos a Ele, ao dono de todo o universo. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. Declare: o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés e ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Tudo que nós somos está nas mãos dele. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei.
Nós precisamos do Senhor. Na verdade, Ele é tudo de que precisamos. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. É bom saber que nós podemos dizer que somos dele, que pertencemos a Ele e que precisamos dele e que temos acesso a Ele especialmente. Se você precisa de um amigo, Ele está lá para você. Se você precisa de um conselho, Ele está lá para você. Se você precisa de cura, Ele está lá para você. Se você precisa de um abraço, Ele está lá para você. Ele é tudo que o nosso coração e o que a nossa alma precisa. Nesses tempos também de tanta ansiedade, de tanta tristeza que muitos de nós temos vivido, a gente pode dizer que Ele é tudo de que precisamos. E Ele está conosco em cada momento. E é tão bom ter essa certeza de que o dono do universo cuida de mim, cuida de você. E é isso que nós vamos cantar agora. Então feche seus olhos, se entregue a essa música, cante isso para Deus. Diga que você precisa dele. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso,
nosso defensor. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu és tão bom, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o Rei do nosso coração. O Senhor é tudo de que precisamos. E a gente pode render todo o nosso louvor a Ti. A gente pode se achegar a Ti com todo o nosso coração e Te louvar, Te render glória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, de cada detalhe de nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é quem diz o que nós somos. Obrigada porque a nossa identidade é o Senhor quem dita. Se o Senhor diz que nós somos perdoados, que nós somos amados, que nós somos suas filhas e filhos. Oh Deus, obrigada por falar conosco, já estar falando aos nossos corações hoje. E continue, Senhor, falando. E que possamos ter um momento muito legal aqui nesse painel agora. Abençoe as nossas preletoras, também o Dani.
Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, pessoal. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa um mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Tem gente que aplaude gente que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso Eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você e fico assim, por aqui ao seu dispor. Eu pra você, você pra mim é gente, é feito assim. Eu pra você, você pra mim é gente, é assim. Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um encontro dos Jovens Memorial, continuando a pensar sobre o Deus do outro. No nosso último encontro a gente já discutiu juntos e chegou à conclusão, um tanto quanto óbvia, é fato, mas o óbvio precisa ser dito, que o outro é qualquer pessoa que não sou eu, de forma que eu sou o outro para qualquer pessoa e qualquer outra pessoa é o meu outro. Você sabe que essa é uma conversa inicialmente sobre Deus, porque nós queremos perceber a maneira como o outro percebe Deus, mas sobretudo reconhecer que aquilo que Deus diz a seu próprio respeito é o que define a sua identidade. Deus é quem Ele diz que Ele é, e no reconhecimento da identidade de Deus nós encontramos também a nossa própria identidade, e assim encontramos também a identidade do outro. Se a gente precisa partir desse pressuposto acerca de quem Deus diz que Ele é, nós precisamos de um referencial seguro sobre o qual caminhar, onde nós possamos encontrar aquilo que Deus diz a respeito dEle mesmo. O outro acerca de quem nós vamos conversar nesta noite é a mulher. Que mulher? Qualquer mulher. Seja uma mulher que crê em Deus, seja uma mulher que não crê em Deus. Seja uma mulher que é branca, que é preta, uma mulher que é pobre, mas também uma mulher que é rica, uma mulher que se relaciona com Deus de forma paternal e uma mulher que se relaciona com Deus ainda com inimizade. Uma mulher. Quem é o Deus da mulher? Para fazer isso talvez gere certo incômodo ver um homem iniciando essa conversa. Talvez fruto daquilo que a sociedade determinou como lugar de fala, e tem sido dito que o lugar de fala diz respeito às atribuições que cada indivíduo carrega e dão a ele condições de versar acerca de determinado assunto. Dessa maneira, se nós adotássemos essa perspectiva, o meu lugar de fala me permitiria mencionar somente a realidade de um homem branco. No entanto, como um pastor, eu pastoreio homens e mulheres. Eu pastoreio pessoas brancas e pretas. Eu pastoreio ricos e pobres. Eu pastoreio o outro. Eu pastoreio qualquer pessoa que não seja eu. E é por esse motivo que nós precisamos, como igreja, de um referencial mais seguro do que aquilo que a sociedade constituiu como um lugar de fala. Senão a nossa voz vai ser cada vez mais restrita. E num certo lado isso é bom. Porque a nossa voz restrita nos exige que nós nos apeguemos a um referencial superior, a um referencial mais elevado, que não dependa da minha realidade, que não dependa do meu contexto, que não dependa da minha cor de pele, que não dependa da minha conta bancária. Para isso nós precisamos de um referencial seguro, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, falando sobre a própria palavra de Deus, diz que ela é perfeita e revigora a alma.
diz que os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida, toda a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são todas elas verdadeiras e todas elas corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro mais puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o seu servo, grande recompensa para quem os cumpre. É com base naquilo que Deus diz sobre a mulher que a gente vai iniciar essa conversa hoje. Mais do que com base na experiência do ser mulher, é com base naquilo que Deus pensa sobre a mulher. Mas ao fazer isso, nós não descartamos a realidade do feminino. Ao fazer isso, nós não descartamos a experiência que é individual da mulher. Assuntos acerca dos quais, muitos deles eu não teria condições de abordar. Nessa semana, eu fui ao mercado e comprei um absorvente para trazer para a nossa arrecadação, que a gente está fazendo para uma medida prática de combate à pobreza menstrual. Quando a minha esposa viu o absorvente que eu comprei, ela me fulminou com os olhos. E eu não fui sábio, porque eu não a consultei na hora de comprar um absorvente, ainda que não fosse para ela, fosse para ser doado. E aí agora, há pouco, ela mesma chegou, passou pelo mercado e comprou o absorvente que ela considerava apropriado. Ao longo dessa semana nós conversávamos com algumas meninas também sobre um coletor menstrual. Eu não fazia ideia da existência desse recurso, que é uma alternativa ecologicamente mais adequada para a mulher enfrentar o ciclo menstrual. Nós partimos das Escrituras, olhamos aquilo que Deus diz e aplicamos a realidade da expectativa de Deus ao quadro específico, ao cenário específico da vida da mulher. Porque nós acreditamos que ser mulher não faz com que essa mulher seja um tipo diferente de cristão, mas ser cristã faz a mulher um tipo diferente de mulher. Porque a primeira identidade, a coisa mais importante a ser dito sobre uma mulher é a quem ela pertence. As mulheres que aqui estão, que um dia renderam o seu coração a Cristo Jesus, pertencem a Jesus e têm por isso, de Jesus, a sua identidade derivada. Porque ser cristão faz da mulher um tipo diferente de mulher. Com base nisso, então, eu quero convidar a Maiara e a Elza, minhas amigas, vão se juntar a mim nessa conversa sobre mulher, para que nós juntos consigamos construir um diálogo ajustado, com base na palavra de Deus e com base na experiência. Recebam, por favor, a Maiara e a Elza com aplausos. Por favor, vocês podem se sentar. Sejam muito bem-vindas aos Jovens Memorial. A gente tem a alegria de receber vocês aqui hoje para essa conversa. Sejam de verdade, espero que vocês tenham sido até agora muito bem recebidas. A Elza é formada em letras pela UFRJ, tem pós-graduação em missões pelo Seminário Servo de Cristo e atualmente faz mestrado em liderança no Seminário em Dakota. E é esposa do Marcelo, mãe da Raquel e da Sofia. A Maiara, formada em teologia, com ênfase em educação cristã, também em missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, foi minha contemporânea de seminário. Maiara também fez especialização em aconselhamento bíblico e atualmente atua na organização Palavra da Vida, na mentoreio, pastoreio, discipulado de meninas que cursam o curso de liderança discipulado. Hoje também ela faz mestrado em ministérios, também pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Que alegria de verdade ter vocês aqui. O assunto é mulher, você é mais do que o nosso convidado para participar dessa conversa. Então, se você tem uma colocação, uma pergunta, uma contribuição a ser feita, você pode abrir o Instagram dos jovens, @jovensmemorial. Tem uma caixinha de perguntas aberta ali, você pode enviar a sua pergunta e a gente vai ter alegria em somar a sua contribuição para o nosso papo aqui, tá bom? Vamos lá. Queria começar
com você, Elza, porque você tem uma experiência bastante específica. A Elza morou durante alguns anos na Jordânia, um país do Oriente Médio, com um contexto acerca da mulher muito diferente. Para nós que ouvimos falar sobre a realidade da mulher no contexto do Oriente Médio, a gente tem a figura de uma mulher completamente submissa, de uma mulher completamente sem voz, sem oportunidade, sem uma colocação na sociedade. Elza, o que é verdade, o que é mentira sobre a mulher no contexto do Oriente Médio? Inclusive, se somando a isso, os conceitos, o que é dito sobre feminismo aqui na América, encontra eco no contexto da Jordânia? Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, eu morei 7 anos na Jordânia e muitas das coisas que você acabou de falar são verdade, mas eu tive boas surpresas e alguns sustos também em relação a isso. Em relação ao quê, né? O feminismo não é uma temática forte, mas o papel da mulher, enquanto autoridade, tem sido algo que tem se desenvolvido ao longo dos anos. O que eu quero dizer com isso? As mulheres têm lutado para, como elas mesmas falam de si, né, não depender mais dos homens. Elas têm sido vistas, assim, virado influencers no Instagram e tudo. E também, assim, tem dado mais valor para o diploma. Lá, existem, assim, um paradigma que eu tinha aqui, era que, por ser mulher no Oriente Médio, né, era um ambiente, assim, uníssono, né, ou seja, todas as mulheres eram submissas, todas as mulheres usavam véu, todas as mulheres não tinham voz, e isso não é verdade. Lá, existem nichos onde as mulheres, de verdade, não têm voz e elas não podem falar, e tem ambientes onde elas falam, são ouvidas e respeitadas também, né? Então, era uma questão de saber, assim, como lidar com cada ambiente. Elza, nessa sua experiência, caminhando com mulheres naquele contexto, o que você consegue perceber acerca da identidade da mulher? O que você viveu no Brasil como mulher e que, chegando lá, você falou, puxa, isso aqui é igual. As necessidades que são comuns à mulher no Brasil, à mulher no Oriente Médio, ou no fim das contas, o que é uma necessidade comum da mulher? Já faz alguns anos, né, que o Senhor tem colocado os meus olhos para assim, quem nós somos, né, como mulher. E toda vez que eu leio a Bíblia e eu me vejo nas personagens, eu percebo assim, que como mulher, nós somos criação de Deus, a gente não é menor e nem maior do que os homens. E lá eu percebi que as mesmas, e como criaturas, né, criação de Deus, as necessidades são as mesmas, mesmo que a realidade seja diferente. Então as mulheres, elas acabam se espelhando de uma maneira errada e até competindo com os homens lá também, né? Então, assim, elas acabam usando o homem como padrão, parâmetro de sucesso. Eu vou ter sucesso se eu for independente financeiramente, é um exemplo. Porque o padrão que elas têm é em relação ao homem, sobre isso. E a mesma coisa que eu observei na minha realidade aqui no Brasil, né? E também o outro lado, assim, uma mulher de sucesso, né? O que as pessoas esperam? Casar, ter filho, né? E todas essas coisas, assim. Lá também é a mesma coisa. Quando elas vão ficando mais velhas e elas não alcançam, né, esse sucesso, elas também são depreciadas ou às vezes excluídas, ou então aquela pessoa que sobra na família, na festa, né, assim, sem ambiente, né? Obrigado, Elza. Mayara, a gente vive sempre, parece que em polos extremos, né? Ou num extremo para cá, ou num extremo para lá. E a gente sabe que o extremo não é um lugar seguro para se andar. Já foi dito de forma muito veemente que a mulher é um sexo frágil. E ao mesmo tempo, mais recentemente, isso é um absurdo, a mulher não é um sexo frágil. Como que a gente pode pensar adequadamente acerca da mulher nessa constatação? Sexo frágil ou não sexo frágil? Boa noite também, né, a vocês e quem está assistindo. A Bíblia diz que a mulher é mais frágil. Se você estuda fisicamente, né, biologicamente, a mulher com o mesmo peso, com a mesma altura, é diferente a força. Então, sim, é mais frágil. Mas isso não quer dizer que é menor, né? Foi o que a Elza falou.
Deus, ele deu funções diferentes. Então, ele fez a mulher diferente para ter uma função diferente, né? Então, para funcionar bem, a mulher tem essa área de detalhes, emoções, mais aguçado, mais... É mais fácil de perceber algumas coisas, e o homem é mais prático em algumas coisas. E tem a parte da força também. Por quê? Porque Deus quis fazer essa divisão de funções, né? Mas isso não diminui uma mulher, né? Eu acho até uma coisa interessante, né? Falando sobre essa fragilidade, às vezes a gente categoriza os pecados. Então, isso é pecado de mulher, né? Imaginação é pecado de mulher, ilusão é pecado de mulher, pornografia é pecado de homem. E não existe isso na Bíblia, né? Existe pecado e existe pecadores. E existe um Deus que faz a redenção dos dois, né? Homens e mulheres com as suas funções. Então. Nesse sentido, a necessidade das pessoas, da pessoa ou da raça humana é de um Salvador. Seja essa pessoa mulher, seja essa pessoa um homem, né? Nós tivemos uma conversa prévia, né, nós três, e eu estou aqui lembrando, Elza, você mencionou sobre Abigail, essa mulher sábia, essa postura sábia, e queria que você falasse um pouquinho sobre como essa personagem tem influenciado você, sobre como a presença dela, os valores que você aprende com ela tem te norteado como mulher também. Não, eu tenho visto assim várias hashtags na internet, né, sobre as pessoas escrevem alguma coisa, elas colocam assim, human power. Aí eu fico assim, lendo a Bíblia, eu falo, esse é o verdadeiro human power. E aí, assim, quando eu estava lendo a história da Abigail, ela tinha um marido, né, que a Bíblia não fala boas coisas dele, né, que ele era uma pessoa muito difícil, e ao descrevê-la, o que a Bíblia fala sobre Abigail? Ela era bonita e inteligente. E aí o marido dela teve um problema com Davi. Davi ficou muito inflamado, muito nervoso, e eu brinquei na nossa conversa, né, que ele decidiu começar a Terceira Guerra Mundial sem a Primeira e a Segunda terem existido. E aí simplesmente o servo de Abigail e do seu marido, né, ele falou com Abigail, olha só, Davi está vindo com o seu exército e ele vai matar todo mundo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Como esse servo teve essa sabedoria de falar, nossa, se eu falar com ela, alguma coisa vai acontecer. E a Abigail, ela não estava em posição de liderança, né? Porque era o seu marido líder, mas ela foi ousada, porque ela foi até o exército, né? Que eram de 400 homens que estavam na frente de batalha, e tinham 200 homens guardando as coisas deles, né? Da batalha, seus pertences pessoais. E ela foi e dialogou com Davi. Quando ela dialogou com Davi, depois vocês podem ver essa história na Bíblia, ela falou coisas muito importantes. Você não pode derramar sangue inocente. Você não é essa pessoa. O diálogo dela chamou Davi à razão. Lembrou Davi quem ele era em Deus. E depois disso, a Bíblia conta que Davi agradeceu e ele falou assim, muito obrigada por suas palavras. E aí eu terminei na nossa conversa falando assim, que nós mulheres, a gente tem um poder, esse é o verdadeiro woman power, com palavras sábias e com um bom jeito de falar, ela simplesmente parou um exército de 600 homens, uma única mulher. Eu fico chocada toda vez que eu falo isso. Eu não consigo acreditar até hoje. Então, assim, o que eu quero dizer é assim, nós mulheres temos um poder dado por Deus que é para o bem e para o mal, né? Porque a Eva está aí, né, pessoal? Várias outras, né, que usaram a manipulação, esse poder de persuasão para o mal mesmo, né? Esse perceber a situação para derrubar o homem e todo mundo junto, né? Então, a Sara escondendo mentira, a Rebeca, Eva, e tem uma lista, infelizmente, né? E aí tem alguns exemplos muito bons. E o bacana das escrituras é que elas não tentam amenizar os erros dos seus heróis, né? Porque ela, embora apresente heróis e heroínas, ela está o tempo inteiro apontando para o herói perfeito que é Jesus. Então, um exemplo de Abigail encontra eco na palavra de Jesus quando ele diz para que nós sejamos pacificadores. É alguém que, com a própria vida, encarnou essa referência que Jesus
anos depois, iria trazer sobre ser um pacificador. Deixa eu trazer uma pergunta aqui que mandaram para a gente. Pensar especificamente no contexto da teologia. Existe lugar na produção teológica para a mulher? Ela pode fazer alguma coisa se ela não puder ser pastora? Maiara está atuando especificamente num contexto de produção de líderes, mulheres também, né? Se puder contribuir, mas Elza, por favor, fica à vontade para isso também. Se não puder, acabando aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Está sem emprego, Maiara. Está sem emprego. Mas eu acho que o problema é que, falando um pouco do que a Elza comentou, né, dessa busca por status e comparação com o homem, então, o desejo de querer o lugar que não pode, né? Então, eu imagino, né, eu creio, na verdade, que a pregação eu não tenho necessidade de almejar isso. Na verdade, eu nem gosto muito de ficar na frente. Mas Deus me deu dons, né? E que eu posso usar isso para a glória dele no meu ministério, na parte teológica de condução. Então, o Daniel falou ele pastoreia gente, ele pastoreia homens e mulheres, mas existem profundidades do coração, do seu coração, do meu coração, como mulher, que pode dar ruim, né? Pode ir por caminhos muito ruins se isso é feito por um homem, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, mulheres aconselhando mulheres, mulheres pastoreando mulheres, né? Então, esse é meu trabalho hoje, e pode acontecer aqui na igreja, né? Não precisa ser uma função dada, mas entender que, o que eu sei eu posso aconselhar outra pessoa, outra mulher, além de produção, né, de artigos que não só contribui para mulheres, mas também para homens, um post, o que você puder falar, você falando da palavra, você vai estar sendo usada, você vai estar ministrando. Agora, eu posso também organizar, né, a cadeira, eu posso organizar o palco. E isso, uma visão feminina, com certeza vai fazer diferença. Mas não vai ter, talvez, a evidência do pastor que prega. Mas eu não preciso disso. Eu preciso glorificar a Deus com aquilo que Deus me deu, né? Talvez a gente precise voltar os nossos olhos. A gente tem sempre a tendência de encarar as restrições antes de conceber as possibilidades. E não só as mulheres têm restrições no desenvolvimento da sua atuação nas Escrituras. Os homens também têm restrições. E assim como homens e mulheres têm restrições, homens e mulheres têm possibilidades. E considerar a sabedoria de Deus nesse processo é entender que as coisas que Deus restringiu à mulher, a sabedoria dele nesse processo. E considerar que ele deu para a mulher potenciais e áreas de atuação específicas, é reconhecer que ele, como criador da mulher, sábio e bom ao fazer isso, idealizou atuações para que a mulher ali representasse melhor, encarnasse melhor esse movimento de Deus, que Deus está atuando, né? E isso também não exclui a mulher de estudar a palavra, pelo amor de Deus, né? A mulher precisa estudar a palavra. E até para poder avaliar o que o pastor está falando e ajudar, às vezes, olha, pastor, ficou meio estranho essa parte, não entendi, né? O Dani está aqui aberto para você falar, olha, não gostei daquela parte que você falou, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia é para ser estudada, né? Então, a gente pode ser auxiliadora, né? Como Deus nos colocou, nossa função, mas auxiliadora bíblica. Então, precisa estudar a palavra, né? Isso é importante, porque às vezes existe uma visão de quem estuda muito, fala demais, né? No caso tem muita opinião e isso é ruim. Isso não é ruim, isso é muito bom. Isso faz com que os homens possam crescer e serem bons líderes, serem irmãos melhores, né, em Cristo. Então, a nossa função também é Quer contribuir, Elza, sobre esse assunto? Não, eu só assim, Deus é perfeito, né? Claro isso. E Ele nos criou, isso é uma coisa muito maligna, né? Tipo, quem é melhor, quem é pior, né? Então, assim, Ele nos deu habilidades diferentes. E essas habilidades são para contribuir para a propagação do reino de Deus e para glorificar a Deus. O que significa isso, né? Me veio à mente, assim, vocês falando da sensibilidade feminina,
quando Jesus morreu, né, na cruz, e as pessoas ainda não sabiam que ele ressuscitaria, quem foram as primeiras pessoas que foram lá visitá-lo? A sensibilidade feminina, as mulheres. E elas, quando elas viram o sepulcro vazio, elas falaram: onde está o meu Senhor? Eu consigo lembrar, assim, pensar na emoção, né? E Jesus apareceu primeiro para quem? Né? E isso torna os discípulos, né, menores? Não, mas existia Deus, ele é perfeito. Então, assim, o fato dele ter aparecido primeiro para as mulheres e todo aquele diálogo, e como foi dada a notícia, todo o processo, né, tem o seu caminho. Então, a nossa contribuição como corpo de Cristo, né, se todos nós tivéssemos as mesmas habilidades, as mesmas sensações, a gente não seria um corpo, a gente seria um robô, né? Então, assim, e tipo, uma mão não existe sem os 5 dedos e por aí vai. Então, as mulheres, elas têm sensibilidades diferentes e, às vezes, existem momentos que elas estão mais à frente, outros momentos que elas não estão e que os homens estão e tal. Mas isso não é o foco. O nosso foco é assim, como corpo de Cristo, como a gente pode glorificar a Deus? Como nós podemos lembrar as pessoas assim? A gente conversou isso, né? Como nós fomos criados para lembrar as pessoas quem elas são em Deus, né? E nosso papel como mulher é fundamental nisso, porque a gente consegue ver, por causa da nossa sensibilidade, coisas que os homens não veem, né? Inclusive, no ministério de Jesus, né, as mulheres foram essenciais, né? Só que elas não têm grandes destaques, não tem um livro de um tipo que uma mulher escreveu lá. E tudo bem, elas foram essenciais naquilo que foi importante para o ministério, né? Eu acho que, mais uma vez, né, a gente quer um lugar que Deus não criou a gente para isso. No fim das contas, é a gente que está categorizando importância ao dizer essa função tem que ser exercida por homem ou por mulher. Deus idealizou perfeitamente e nós começamos a atribuir mais valor a uma coisa do que a outra. Por que alguém que prega na frente seria mais importante do que a mulher que aconselha? Como Paulo fala para Timóteo sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a amarem a Deus. Por que isso seria menos importante do que quando um homem prega, né? Deixa eu aproveitar esse tópico. Muitas vezes a mulher tem... É dito que a mulher tem uma espécie de identidade derivada, né? A fulana, filha do Beltrano, fulana depois que casa, esposa do não sei quem, mãe do não sei... Como que vocês veem essa questão da identidade da mulher? Já foi um incômodo para vocês ser a fulana, filha do Beltrano, esposa? Como que vocês veem essa questão dessa identidade derivada, assim? Não, então, assim, isso me lembra a minha vida jordaniana, né? Porque lá, quando você tem seu primeiro filho, sua primeira filha, né, mulher, o seu nome continua o mesmo. Mas se é homem, você vira, por exemplo, o Marcelo, meu marido, ele seria, sei lá, se fosse homem, Abu, não. O nome Abu significa pai em árabe, né? Pai de fulano, o nome dele muda. Mas se é mulher, que é o nosso caso, eu tenho 2 filhas, né? O nome dele é Marcelo. E aí também isso me lembra, né, vindo aqui para o nosso mundo, né, a nossa realidade, de quando eu era adolescente, né, eu era filha, o sobrenome do meu pai é Bispo, né, Antônio Bispo Valeriano. Eu era filha do Bispo. Aí eu me casei e eu virei a esposa do Marcelo. E assim, isso me incomodou. Quando eu era filha do Bispo, me incomodava. E aí depois eu fui vendo assim, lendo a Bíblia, né, e Deus falando comigo, e eu percebi assim, que existem coisas que não vão mudar, e a nossa identidade tem que estar em Deus, né? Efésios, capítulo 1, fala muitas coisas maravilhosas sobre quem nós somos em Cristo, né? E lá na Jordânia, isso é assim há muito tempo. Em algumas realidades aqui, tem gente que, meu nome é Elza, né? Elisa, né? Tá, e o seu pai, e o Marcelo? Tudo bem e tal. Não muda, mas isso não me incomoda mais, por quê? Mas já me incomodou. Porque a minha identidade está em Cristo, né? E às vezes acontecem coisas que incomodam, mas é um ótimo exercício da gente parar e pensar, quando acontece de incomodar, né? Calma aí, isso é verdade? É muito legal a gente sempre comparar o que a gente escuta com a palavra de Deus. Ou não, isso não é verdade, né?
E isso me ajuda muito, até hoje. No fim das contas, parece que a gente precisa definir qual é a voz que vai exercer mais influência a nosso respeito. A gente precisa acreditar que a forma como Deus nos vê é mais importante do que a forma como alguém nos vê. A gente precisa acreditar que aquilo que Deus diz a nosso respeito é mais importante do que aquilo que uma pessoa diz a nosso respeito. Então, eu não duvido, eu já presenciei momentos em que a mulher é tratada de forma diferente por ser mulher, em que é menos ouvida, em que a opinião dela depende de uma chancela de uma outra pessoa. E isso incomoda, mas se eu sei o que Deus diz a meu respeito, se eu sei o que Deus pensa a meu respeito, eu preciso definir a que eu vou dar mais valor, ao que Deus diz e pensa a meu respeito, ou aquilo que alguém disse e pensa a meu respeito. Essa é uma decisão que a gente tem que ser radical em tomar. Bom, eu sou solteira, né, e em alguns momentos, eu confesso, né, a gente não falou tanto isso na conversa, mas eu fiquei pensando depois que em alguns momentos bate essa crise, né, de o que as pessoas dizem em relação ao meu estado civil, né, ficou pra titia. E vamos combinar que a sociedade, ela é cruel na construção dessas opiniões. Frases como, ficou pra titia, ou, nossa, com essa idade tá solteira, alguma coisa tem de errado. Exato. Então, e às vezes no contexto... Você é muito exigente. No contexto da própria igreja, a gente cria algum tipo de pressão, né? Do tipo, e aí, não vai arrumar ninguém? Exato. Eu me converti com 12 anos, né? Então, meio que cresci na igreja. E essa pressão, acho que vem muito mais da igreja. Porque no mundo hoje, né, eu contei uma história que eu estava num momento ali com um advogado e foi perguntando, e meus irmãos são casados, né? Minha irmã agora é viúva, mas perguntaram, quantos anos você tem? Daí eu, na época, tinha 28, daí eu falei, 28, e você é casada? Eu falei, não, eu sou solteira. Nossa, meus parabéns! Aí eu fiquei assim, como assim? E é estranho. Só que na cabeça das pessoas do mundo, o ser solteira e ser algo muito bom, você está livre, você pode ficar com quem você quiser, você pode ter o seu sucesso financeiro, pensar na sua carreira, fazer viagem. Então tem uma perspectiva totalmente diferente do que eu tenho que me alegrar em ser solteira. Mas na igreja existe muito essa pressão, e na organização que eu trabalho também, não que seja um problema casar, né? É algo bom, mas a gente tem esse mal, né, de pegar algo santo e transformar em maldição, né? Então é algo bom, Deus fez, oro por isso, se Deus quiser eu vou casar, mas se não, minha identidade não está nesse alvo aí, né, do casamento. Eu já sou uma pessoa que eu posso glorificar a Deus. Eu já tenho meus dons, eu já tenho uma função no reino. Então, eu posso ser grata e feliz e satisfeita por isso. Uma outra influência que tem é a questão de como muitas vezes a mulher é tratada pelo físico, né? Então, eu escutei muitos, acho que toda mulher aqui, todo mundo aqui já deve ter escutado alguma cantada na rua. E né? uma objetificação da mulher. E a mulher é só porque é ridículo, né? Você pensar, uma mulher fazendo isso com um homem ia ser... Eu já vi uma pegadinha, né, com isso. A mulher agindo como um homem age, às vezes, com uma mulher. E é bizarro, os homens se assustam. E as mulheres se assustam também, só que elas fingem que não está acontecendo nada. Só que isso entra na cabeça, né? Então, no período da minha adolescência, que eu, né, tive algumas escolhas erradas e ouvi essas vozes, alimenta coisas erradas também. Então, quando eu penso, hoje, quando eu tenho meus momentos de crise, de tipo, ai meu Deus, espera aí, eu sou solteira, o pensamento que vem errado, né, sem ser a verdade, a mentira que vem na minha cabeça é: como pedaço de carne você vale. Você é boa para isso, mas para casar você não serve. Você não tem uma definição, sabe, assim, não é uma boa mulher. Então, isso é uma mentira, porque a minha definição não está em casar ou ter alguém, né, para ser definida como boa. Boa por causa de Deus, porque Deus fez uma mudança para me tornar boa, não por mim mesma. Então, eu acho que
muitas vezes as mentiras que entram na nossa cabeça por um elogio que passa na rua ecoam em outros momentos que, se a gente não estiver firme na palavra, na verdade da identidade, a gente pode cair, né? Isso, Por desculpa, favor, é fica à só vontade, porque Elza. o que você falou, juntando com o que você disse, me lembrou aquela passagem de Tiago 1:23. Eu vou ler aqui rapidinho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. E aí isso me recorda assim, a gente está o tempo todo no mundo e andando para lá e para cá e ouvindo coisas, e aí você falou, né, a gente se olha e a gente esquece quem nós somos em Deus. Mas se a gente diariamente é recordado pela palavra de Deus, que diz a verdade sobre quem nós somos, a gente não vai esquecer. E aí quando a gente ouvir as mentiras, as verdades vão vir assim, não, calma aí. Tá estranho isso, né? E aí você vai crescendo, né? Naquilo que de fato você é em Deus como mulher. E até é engraçado, porque chegou uma fase da vida que eu achava ruim, inclusive bons elogios, de gente que estava elogiando por bem, não por mal. Mas eu associava aquilo já, não, isso aí é uma mentira e querer tirar fora. Então, a gente precisa falar sobre isso em bons ambientes, né? Sem ser um tabu ou ser difícil de falar. Porque se a gente ouve a verdade, e isso vai com certeza fazer com que a gente possa andar na rua e saber responder da maneira correta. Né? Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente também. O que é submissão à luz das Escrituras? Circulou recentemente nas redes sociais uma mulher que nos votos de casamento retirou essa questão da submissão, e isso virou meme, assim, bastante forte, né? Então, o conceito de submissão é muito diluído. O que biblicamente é essa submissão? A gente, como igreja, deveria continuar falando sobre submissão? Isso é uma coisa correta? O que vocês têm a contribuir sobre isso? Uma coisa que eu aprendi é que submissão não é você ser subjugada. O que significa? Você não pensa, e aí seu marido fala uma coisa, você, não, tá, tudo bem. Isso você está se subjugando, né? E a outra coisa também que eu aprendi é que, assim, a submissão, nesse caso, é às autoridades e ao seu marido. Às vezes é esperado, em alguns contextos, né, que porque é homem e você é mulher, você tem que se submeter. E também não significa que você não vai discordar, né? Você pode falar, né? Inclusive, né? Brincadeiras à parte, assim, vários barracos no casamento, né? Vários e tudo, né? Então significa assim, várias conversas. E a submissão significa que você confia que às vezes você não sabe o melhor. E aí você confia assim, não, tudo bem. No meu caso, né, com o Marcelo, meu marido, tá, ele vai dar a última palavra nisso. Mas eu não me lembro, por exemplo, a última decisão que a gente tomou que a gente não conversou e não foi uma decisão que eu me senti fazendo parte do processo. Eu não me lembro, né? Porque nós somos um time, né? Mas chegou na hora de mandar o e-mail, de falar, ou de, tipo, exemplo, de comprar passagem, né? Tem uma longa história, né, que fez a gente voltar da Jordânia. Inclusive, quando Deus falou que era para a gente voltar, isso é interessante. Deus falou comigo, né? A mulher. Ele não falou com o Marcelo. E eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso, porque isso é o nosso Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele nos trata igual. E eu falei com o Marcelo, e ele falou, vamos ver, Alzinha, vamos ver. E eu, mulher, né, precisa de segurança. Eu pensei, de repente eu entendi errado. Só que não era, né, gente, estou aqui no Brasil. Mas é isso que eu aprendi em relação à submissão, né. É aquela coisa assim, de você confiar no outro, né. A gente está numa igreja, eu confio nos nossos pastores, né? Isso significa me submeter a eles. E, às vezes, significa que você não sabe. Eu não sei, então, vê aí, sabe? E eu gosto de pensar também na palavra submissão, né, debaixo da mesma missão. Isso significa que tanto homem quanto mulher estão debaixo da mesma missão. E há um aspecto de mutualidade nessa submissão, porque
todos nós nos submetemos a Cristo Jesus. Então não existe alguém desprivilegiado da responsabilidade da submissão, né? Eu sempre escutei no PV, né, que eu estudei, o seu jeito, né, você brinca muito, você responde, mesmo que na brincadeira, você estuda muito, você tem um jeito que não parece que é submissa. Aí eu ficava, ué, mas por que vocês não perguntam para o meu líder de tarefão, né, o trabalho lá? Parece que, e aí se torna uma avaliação estética, Exato, né? tipo, a submissão é uma coisa que se parece só e não é uma coisa que se é. A gente brincava muito, né, lá na minha igreja tinha uma seminarista que falava assim, não, submissão não é vaquinha de presépio que fica lá quieta, né, e eu falava muito que não é uma ameba, não é uma pessoa que fica lá assim, né, como a Elza falou. Eu tenho que avaliar a questão de submissão muitas vezes, porque, como mulher, eu sempre vou estar sendo liderada, né, no meu ministério, na minha igreja, e se um dia eu casar, né, então, eu também preciso avaliar como num casamento, em alguns aspectos, eu confio nessa pessoa para me liderar, né, e eu vou, meu perfil é de, às vezes, perguntar, de tentar entender, dar sugestão e até falar quando eu discordo. Mas eu não vou deixar de fazer e fazer de cara feia, né? Mas entender que a responsabilidade final é do líder, né? Interessante, chegou uma pergunta aqui. E situações de agressão do marido? Tem um limite para a submissão? O que vocês veem sobre isso? A Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Que aquilo que não está na palavra de Deus, a gente não tem que se submeter. Né? E é muito claro que assim, a agressão física e também verbal, isso daí não é bíblico. Né? Então, assim, o que a Bíblia fala sobre conflito? Isso é um conflito. Você tem que ir lá falar com o seu marido, né? Primeira coisa. Aí ele não adiantou nada. Então, você leva o quê? Uma testemunha. Né? Você vai com uma testemunha. Também não deu certo. Aí você vai, fala com a igreja e tal. E, às vezes, a testemunha é o pastor, enfim, né? Cada caso é um caso, mas é isso, né? Eu acho interessante, assim, você avaliar sempre... Claro, quem está casado, acho que os passos já estão claros na Bíblia, mas antes disso, né, no namoro, na amizade, dá para perceber alguns indícios de uma agressividade, de um não desejar um acompanhamento, porque uma pessoa acompanhada logo vai ouvir a testemunha quando você chamar nesse segundo passo. Então, só um alerta, né, para nós jovens não cair no conto do vigário, porque não namore separado de todo mundo, né? Inclua os seus amigos, inclua os seus líderes, inclua seus pais, inclua pessoas para avaliar, porque às vezes você realmente fica cega e chega num extremo desse. E vale dizer que a agressão física é um crime. Então, se isso acontecer, um dos passos também fundamentais é fazer um boletim de ocorrência, é envolver a polícia nisso. A gente não pode se omitir da responsabilidade, porque alguém que está disposto a negociar uma lei, ele precisa estar disposto a receber sobre si a punição apropriada para o crime que ele cometeu. Então, o fato de a gente perdoar alguém, de uma esposa querer perdoar o marido, isso não significa isentá-lo da consequência judicial do crime que ele cometeu. Então, a igreja nunca vai se omitir de uma responsabilidade dessa, e isso deveria ser um valor para a gente também. Pessoal, a gente está quase caminhando aqui para o final, eu vou fazer mais uma pergunta ainda. Tem perguntas muito boas aqui. E esse é o problema, né? A gente tem pouco tempo para pergunta muito boa. Sobre propósito. Quando a mulher não é esposa ou mãe, como que ela cumpre o papel dela na sociedade? Glorificando a Deus. Acho que é muito fácil. Não, estou brincando. Mas, primeiro, identificando suas habilidades, né? Então, dependendo da idade, né? Você ainda vai fazer uma faculdade, então perceber aquilo que você gosta. Não fazer só pelo dinheiro, mas fazer porque ama mesmo e se dedicar e mostrar Jesus nisso, né? Mostrar Jesus onde você estiver.
perceber também as suas habilidades para servir na igreja. A Bíblia fala sobre isso, né? Quando você é solteira, dedique-se, né, no servir. E isso é um privilégio, gente. Inclusive, eu estar aqui é um privilégio, porque eu tenho amigas que gostaria de investir mais tempo em pessoas, e ela decidiu o ministério dela como um ministério de família. E glória a Deus por isso. Mas, muitas vezes, eu vejo na interação lá no lugar onde eu moro, tem solteiras e casadas. E, às vezes, as casadas querem fazer mais. E, muitas vezes, não podem por conta da condição de servir dentro da igreja, da casa primeiro. Então, se desgaste em servir, porque isso realmente é satisfatório e glorifica a Deus. Então, acho que na sociedade, isso impacta. No seu mundo, impacta muito se você glorifica e vive de acordo com a palavra de Deus. Então, é impossível você não impactar. Se você não impactar no seu meio, é porque você não está vivendo, de fato, a palavra. E eu acho assim, que na verdade, essa pergunta é anterior, porque a nossa identidade, ela tem que ser construída a partir do momento que a gente nasce de novo, né? E os papéis que a gente vai ter ao longo da vida, eles têm que somar a essa identidade que já existe. O que eu quero dizer com isso? Qual é o nosso papel na sociedade como filhos de Deus, né? Para que a gente existe nesse mundo? Por que a gente está nesse prédio, nessa faculdade e anda nesse metrô todo dia? E aí depois, a minha família vai ser a extensão do propósito de Deus para a minha vida. Hoje, como mãe e esposa, as minhas filhas, elas são a extensão daquilo que Deus desenhou para mim. Porque Ele tem um plano para a vida delas, Ele tem um plano para a vida delas, no caso assim, eu sendo mãe delas, entendeu? Isso não é um acaso. Mas isso foi construído antes delas chegarem. Então, quando a gente muda, assim, né, se a mulher não é mãe nem esposa, qual é o propósito dela? Na verdade, não é assim, qual é o seu propósito como mulher, né? Para que você existe e para que você está vivo para glorificar Deus? Como que isso vai acontecer? E aí a vida vai rolar, né? E aí você casa, ou você não casa, ou você tem filho, ou você casa e não tem filho, e aí isso vai se agrupando, né? Para a gente concluir, Elza, a gente conversou um pouquinho sobre quando algumas realidades não mudam. A gente vive ainda uma sociedade que em muitas ocasiões oprime a mulher, e a gente não é feminista, eu estou declaradamente, né? Nós não somos feministas. A gente não precisa do feminismo para defender o valor da mulher, para defender, porque Jesus fazia isso muito antes de qualquer ideologia. Então, de novo, nossa identidade é sermos cristãos, e porque nós somos cristãos, nós enxergamos toda a realidade a partir do cristianismo, a partir de Cristo, né? Mas é verdade que a gente vive num mundo caído, afetado pelo pecado, e muitas vezes a gente não vai ver algumas das mudanças que a gente gostaria de ver. Enquanto a gente pensava sobre isso, você mencionou um livro que você está lendo sobre como a gente lidar quando experiências assim acontecem, sobre coisas que não mudam, e sobre como a gente quer respostas às vezes para perguntas onde necessariamente não vai haver respostas, e como que Cristo é adequado para isso, né? Eu estou lendo um livro muito interessante que ele te ensina a evangelizar através de perguntas, né? E aí eu aprendi através desse livro duas coisas. A primeira é que às vezes as pessoas elas estão tão soterradas nas suas convicções que elas não conseguem pensar. Então, o seu papel de trazer elas mais para perto da luz é fazer ela pensar. Como? Através de perguntas. Então, de repente, ela fala uma verdade absoluta para ela assim, né? Homem não serve para nada. E aí, ao invés de você falar assim, serve sim, porque não sei o quê e tal, ela não vai ouvir isso. Aí você fala assim, será? Né? Você manda uma pergunta assim, né? Ou então, essa Bíblia aí, tudo mentira. Aí você pode falar, você já leu a Bíblia? Eu não, para quê? Né? Para quê? E aí você sai assim. E a outra coisa que eu aprendi é que ele também, esse autor, né, ele falou que às vezes a gente precisa combater o tolo na sua própria tolice. Como assim, né? Às vezes a pessoa ela tá só te atacando, né? Ela é crente e você é crente e ela tá só atacando você, né? Isso daí é tudo mentira, esses evangelhos e não sei o quê.
E aí você pode fazer perguntas, né, que vão mostrar à pessoa que ela está sendo tola na sua própria tolice, né? Como assim? Ah, você acreditou nesse autor que você leu uma única vez e está questionando os evangelhos e tal, e aí você constrange a pessoa, e ele termina esse capítulo falando assim: eu não me lembro de Jesus ser delicado com os fariseus, né? E isso me lembra, né, que diante dessas experiências, talvez, a gente lembrar, uma coisa que você falou, né, que Deus quer que a gente seja curado e não informado. Existem muitas experiências que a gente quer uma resposta adequada para elas, mas o que Jesus está oferecendo algumas das vezes é um encontro com Ele. E alguns dos dilemas que nós vivemos, eles não vão ser resolvidos na força do nosso braço, eles não vão ser resolvidos enquanto o problema do pecado não for definitivamente resolvido. E a esperança de uma resolução agora, ela precisa encontrar o seu lugar correto. Por quê? Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Mas isso não nos inibe, isso não nos isenta de desempenhar responsabilidade na forma como nós vivemos a nossa vida, como nós vivemos o nosso cristianismo, como a gente leva a sério a nossa vida. Eu vou convidar a Dani para vir aqui também, e vou agradecer a Maiara, vou agradecer a Elza pela participação. As colocações foram muito importantes. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu vou receber a Dani aqui agora, porque a Dani vai contar para a gente um pouquinho da história dela. A gente está fazendo essa arrecadação dos absorventes para poder lidar. Pode vir aqui pertinho, Dani. Com essa questão do combate à pobreza menstrual, esse assunto acerca do qual a gente já tinha planejado falar antes de o assunto se tornar tão polêmico nas redes sociais por conta da lei que não foi sancionada no início desse mês de suporte. Nesse sentido, a gente já tinha a ideia de falar sobre isso, e quando isso aconteceu, a gente percebeu só que essa responsabilidade era ainda mais urgente para nós. E a Dani me contou uma história que foi muito marcante quando eu ouvi, quando eu compartilhei com a Elza e com a Maiara, e eu queria que ela contasse para vocês também, para que a gente entenda que o que a gente está fazendo aqui ao arrecadar absorvente é muito mais do que simplesmente dar um absorvente para uma mulher. A gente está ajudando mulheres a perceberem a identidade delas. Dani, muito obrigado por compartilhar com a gente. Fica à vontade para fazer isso agora. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu fico com vergonha um pouco e há muitas luzes aqui. Mas meu nome é Daniele, eu sou casada com o Reinaldo, e a Lorena deve estar agitando em algum lugar aí, uma filhinha de 3 anos. E essa temática, né, de pobreza menstrual, como o Dani falou, é um tema que está sendo falado ultimamente. E Deus me trouxe muito à tona, assim, que não era um tema só, é uma realidade, né? E quando a gente olha, né, Deus me tocou muito relacionado à arrecadação dos absorventes. E eu fiquei pensando muito que não é uma coisa que acontece lá, né? A gente não é só sobre absorvente, não é só sobre levar os absorventes para as mulheres que estão lá no regime fechado. E porque no Evangelho, né, nas Boas Novas, não tem espaço para essa distância, né? O Evangelho é proximidade. E falar sobre pobreza menstrual é uma realidade delas, mas também é uma realidade que é aqui, né? Então a gente não olha assim, né, de cima para baixo. E essa é a realidade da minha história também. Com 13 anos de idade, morando numa realidade de periferia e de muita miséria, eu deixei de ir para a escola, deixei de brincar, deixei de viver livremente, simplesmente porque não tinha absorvente. E Deus me trouxe à tona isso 20 anos depois. Não façam a conta para saber quantos anos eu tenho. E eu fiquei pensando muito, assim, sabe? Eu acho que a minha oração é que a gente não se perca e que a gente veja que o poder do Evangelho pode alcançar as pessoas e fazer grandes coisas através de absorvente que custa R$4, né? Então, hoje, Deus está ressignificando parte da minha história. Muito obrigada por me deixar eu falar aqui. E foi muito difícil para chegar. A gente chegou super atrasado. Eu estava sofrendo, achando que não ia chegar a tempo. E Deus está ressignificando hoje a minha história, porque isso afetou muito a forma como eu me via como mulher na adolescência. E vou chorar. Para mim, ser mulher era quase uma maldição. E então hoje, ser uma temática sobre mulher, Deus me dá a oportunidade de ressignificar hoje. Então não é só sobre absorvente, não é só sobre elas, é sobre a gente, né? E também me deu a oportunidade de falar e compartilhar com os meus colegas de trabalho. Juntos a gente arrecadou 1.280 absorventes. E também
E eu acho uma coisa que a Elza falou, é a oportunidade, esses absorventes são a oportunidade que a gente tem de fazer essas mulheres se sentirem amadas e valorizadas. Então nada no reino é por acaso, e de novo não é só sobre absorvente, é olhar com o outro com amor, né? E porque é isso que Jesus faria. Dani, muito obrigado. Eu vou pedir para você orar. Eu vou pedir para você que é mulher ficar em pé agora. A gente quer orar por você. Dani, eu vou pedir para você orar por elas. Tem sido falado sobre empoderamento feminino, é uma expressão corrente. A pessoa que empoderou cada uma de vocês foi Cristo Jesus, quando as tornou filhas de Deus. Não existe poder maior do que o poder de ser chamado filho de Deus. Que vocês como mulheres vivam essa realidade, que vocês sejam enviadas para os lugares em que Deus quer usar a vida de vocês, lugares em que talvez os homens não vão conseguir chegar. E que nós homens tenhamos, ao olhar para as mulheres, o mesmo olhar de dignidade que o nosso mestre teve, a mesma postura de trazer para perto e de encarar a mulher como um ser humano, criado à imagem de Deus, sob a mesma missão, com a mesma responsabilidade de trazer glória para o nome de Deus. Dani, por favor, ora por essas meninas. Se você conseguir, senão eu oro. Tá bom, vamos lá então, gente. Deus, eu quero te agradecer de verdade, Deus, por essa noite e pela oportunidade que a gente tem, Deus, de relembrar quem a gente é em Ti. Te peço, Senhor, que Tu faça a Tua vontade na minha vida, na minha maternagem, na vida da minha filha, Senhor, e na vida de cada uma das meninas que estão aqui, Pai. Que a gente possa ser referência Tua, Senhor, em todos os lugares que a gente passar, que a gente escute a Tua voz, Senhor, que nos valoriza, que nos ama, Senhor, e que a gente possa ser essa expressão física, Senhor, um testemunho vivo, Pai, do quanto Tu conta com mulheres, quanto Tu contou com mulheres no decorrer da Tua história, Senhor, e que Tu está contando com a gente hoje. Então eu te agradeço por essa noite, te agradeço, Senhor, por tudo que Tu está mexendo no meu coração e alterando aqui, Senhor. Obrigado por mudar a minha história e por me dar a oportunidade de estar sendo bênção na vida de outras também. Que a gente possa fazer isso juntas, cada uma das jovens aqui também. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar juntos. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Estou podendo me sentir que não estou só.
aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Amém. Que essa possa ser a nossa verdade, que a nossa identidade possa estar no Senhor. E agora vamos cantar a última música aqui do nosso momento de louvor, que fala sobre o céu. E o céu, no céu podem entrar homens, podem entrar mulheres, podem entrar todos nós. Então vamos lá. As palmas. Aonde vou, só o amor pode levar. Aonde vou,
o falsete. Vai. É o reino. E as palmas? O céu é um sorriso sem final. O céu é ouvi-lo me dizendo: vinde a mim. A espera acabou. A espera acabou. A espera acabou. Muito bom. Gabi Gabassi. Oi, gente, paz. Eu vou dar alguns recadinhos. A gente acabou de ouvir um testemunho muito forte, muito impactante vindo pela Dani, que é sobre... Ele traz à tona esse assunto que o Dani também já comentou, que é sobre a pobreza menstrual. É um assunto que está em voga. E como resposta, né, a essa realidade da sociedade, a gente está com essa campanha, que o Dani também comentou, que é a arrecadação dos absorventes. Então, vocês que já trouxeram e ainda não colocaram, tem um espaço destinado a isso ali na recepção. E vocês que não sabiam também que essa arrecadação está acontecendo, ainda podem dar suas doações, vocês ainda podem trazer no culto amanhã, ou também fazer a doação através das contas da igreja. E aí, nesse caso, se vocês decidirem doar, as contas estão ali, e o único passo que vocês têm que fazer é enviar o comprovante da doação ou por e-mail financeiro da igreja, ou por WhatsApp, colocando ali a identificação, absorventes ou jovens. Outra coisa, vocês que são visitantes, que estão aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. A gente quer recebê-los com bastante carinho, por isso, por favor, passem ali no Espaço Conexão, ali o Pedrinho está ali esperando vocês. Ele quer abraçá-los, na verdade, tocar, cumprimentar vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos, também pegar o contato de vocês e entregar uma lembrancinha como um sinal de carinho que a gente gosta muito de tê-los aqui com a gente. Outra coisa é que na Memorial a gente sabe que uma das melhores formas de criar vínculos e estabelecer relacionamento é através dos grupos pequenos. Então, se algum de vocês ainda não tem um grupo pequeno ou não está conseguindo participar das atividades do seu grupo e deseja trocar de grupo ou conhecer um grupo, vocês podem enviar uma mensagem no Instagram dos jovens, que é @jovensmemorial, e ali o pessoal vai dar os próximos passos para vocês, para que vocês encontrem novos amigos e se sintam também parte desse corpo e saibam os nomes das pessoas que estão ao lado de vocês aqui servindo também. Outra coisa, nós temos um grupo de intercessão. Se você deseja conhecer esse grupo, participar também, o pessoal se reúne uma vez por mês, aqui, presencialmente ou online. E aí, se você deseja participar desse grupo, você pode procurar a Leonor, ela está por aqui pela igreja, aqui na frente, mas se você não conhecê-la ou não encontrá-la depois, você pode perguntar para alguém da equipe, eles vão te indicar como falar com ela. Hoje, na verdade, também foi a segunda parte dessa série, O Deus do Outro, e a primeira parte foi no mês passado, está online lá no canal da igreja, então se você não veio, não ouviu, por favor, assista lá. Também tem o podcast no Spotify, né, da igreja, vocês podem ouvir também. E a próxima parte e última será em novembro agora, vai ser sobre racismo, vai ser logo em seguida, depois do Dia da Consciência Negra. Então, por favor, venham, tragam seus amigos e reflitam também, porque esse é um tema, como todos os que a gente está tratando, que são urgentes, e a gente precisa também responder a essa realidade, né, como cristãos e servos de Deus. E agora o Dani vai ter mais também um recado para dar, e ao final a gente pode confraternizar e ficar juntinho, porque hoje o café está aberto. Obrigado, Gabi. Eu tenho a alegria de receber aqui, é a última coisa que a gente vai fazer hoje, a equipe do PES Brasil.
Galera, gente boníssima, por favor, vem pertinho aqui todo mundo. Abaixa um pouquinho assim, Mateus, porque é pra gente caber pra você caber na tela, brincadeira. Gente, a gente está recebendo a equipe do PEIS aqui. O PEIS é uma organização missionária que tem atuado em escolas. Eles são um braço da igreja dentro das escolas. Eles têm atuado especificamente com adolescentes, mas eles todos são jovens e estão envolvidos aqui no contexto da nossa igreja, servindo com pré-adolescentes, com adolescentes. Estão aqui entre nós com os jovens, envolvidos nos nossos grupos pequenos. É uma equipe que tem andado perto da gente. Nossa intenção em trazê-los aqui é para que vocês os conheçam, saibam quem eles são. Vai aparecer o @ deles aqui do Instagram para vocês também começarem a segui-los. Se não der tempo de olhar, você depois pode abrir lá no YouTube da igreja e vai olhar para seguir essa galera. Por quê? A visão da nossa igreja é que nós sejamos uma referência da presença de Deus na cidade. Referência é um padrão a ser consultado. Contar com essa galera aqui é oferecer mais padrões de vida que podem ser consultados. Então é mais gente que se soma a nós nesse grande empreendimento de abençoar, nesse grande empreendimento de ajudar uns aos outros para que nós sejamos essa referência. Você não precisa, mas sobretudo você não pode caminhar sozinho. Então você sabe que você pode contar comigo como pastor de jovens, mas você pode contar também com essa equipe bonita aqui, com essa galera que é altamente preparada para poder desempenhar o contexto do ministério. Eles estão aqui para servir vocês, para servir a igreja. A nossa expectativa é que vocês encontrem também nessa equipe uma referência de gente para andar com Jesus, para que juntos a gente seja essa referência da presença de Deus por onde quer que a gente passe. Hoje o nosso café está por conta do PEIS, então se você participar com a gente ali, você vai participar do sustento. Eles são missionários, eles vivem das ofertas que são arrecadadas. Então hoje aquilo que você consumir no café vai ser para abençoar o ministério deles. Então a gente desafia você a participar com a gente também disso e de alguma forma ajudá-los para que consigam também continuar desempenhando o ministério dele nas escolas públicas e também no contexto aqui da nossa igreja. É isso. Deus abençoe vocês. A gente vai orar juntos aqui para encerrar esse momento e a gente se encontra lá fora para dar abraços com distanciamento social, assim, né? Combinado? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te damos graças pela oportunidade que tivemos de, ao longo desse tempo juntos aqui, recebermos das tuas mãos. Nossa expectativa é que o Senhor continue falando conosco, continue usando nossas vidas por onde quer que nós passemos, que nós encaremos com responsabilidade o compromisso que temos de evidenciar o Senhor, com nossas palavras, com nossas ações, com aquilo que nós somos e fazemos. Usa a nossa vida para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a gente se vê lá fora. Vamos na paz.